Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente se encontra de novo para falar um pouquinho sobre igualdades algébricas. Isso é a continuidade ao que a gente começou a ver nos vídeos anteriores. Então, vamos lá. Primeiro, na comunicação matemática, a gente tem as sentenças matemáticas, igual a gente tem as sentenças da linguagem de comunicação. E aí, nas sentenças matemáticas, a gente utiliza símbolos para representar algumas expressões. Então, a gente tem aqui, ó, esse símbolo com as setinhas para os dois lados significa equivalente a. Então, se eu tivesse A, essa setinha, B, eu teria que A era equivalente a B. Esse de baixo, com a setinha de mão única, significa implica. O primeiro implica no segundo. O primeiro gera o segundo. Esse de baixo é maior que. Esse a gente já conhece, né? Menor que, diferente de e igual a. Hoje a gente vai focar nesse igual a. A gente está preocupado agora em igualdade. Vamos ver como isso segue. Observe as sentenças matemáticas dessa conversa entre esses três amigos. O primeiro fala o seguinte: a soma de dois números, a soma do número 2 e do número 5 é igual a 7. E a gente já aprendeu a escrever a nossa sentença em linguagem matemática. A gente coloca 2 mais 5 igual a 7. Essa segunda pessoa fala o que pra gente? O cubo de 2 diminuído é menos, de 5 é igual a 3. Essa terceira pessoa diz o que pra gente? A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. A gente vai focar nesse primeiro carinha aqui, ó, que ele falou da soma de 2 e 5 igual a 7. O que a gente tem ali é uma igualdade, e eu tenho esse sinal de igual está dividindo a minha expressão, a minha sentença, em duas partes. E aí, o que vem antes do sinal de igual, a gente vai chamar de primeiro membro. O que vai depois do sinal de igual é o que a gente chama de segundo membro. As sentenças matemáticas que têm esse sinal de igualdade, elas têm algumas propriedades importantes. A primeira delas é chamada propriedade reflexiva. O que significa isso? Um lado reflete o que está no outro. Então, se eu tenho que 5 mais 2 está de um lado, o outro lado refletindo, eu poderia dizer que 2 mais 5 e também estaria correto, sem problema nenhum. Um lado refletindo o outro. Isso significa igualdade. Segunda coisa importante dessa propriedade é a propriedade de simetria. O que significa isso? Eu posso tanto escrever de um lado ou de outro, eu posso trocar a ordem dos membros. Então, x mais 2 é igual a 3, eu posso escrever que 3 é igual a x mais 2, trocando a ordem desses membros, nossa propriedade de simetria. Terceira propriedade significa a propriedade transitiva. O que significa isso? Eu posso transitar as minhas expressões. Como assim, Priscila? Se eu digo que y equivale a uma expressão, y também equivale a outra expressão, como são coisas iguais, essas duas expressões são iguais também. Visto essas propriedades, vou fazer um quadrinho para a gente resumir o que a gente precisa saber sobre essas sentenças matemáticas. Então, a gente viu que as sentenças, a gente tem uns símbolos para utilizar. A gente vai focar no símbolo de igualdade. As sentenças com sinal de igual, elas são divididas em duas partes. As numéricas, que só tem número, e as algébricas, que são as com letras, que a gente vai começar a aprender agora. As numéricas, a gente consegue validar se elas são verdadeiras ou falsas. As algébricas, a gente não consegue validar, porque eu tenho um número ali, tem uma letra ali, então eu não consigo validar se aquilo é verdadeiro ou falso. E aí, essa expressão algébrica, que ela tem letras, ela é uma sentença com sinal de igualdade, ela tem as letras, a gente vai chamar de equações. E a partir de agora, a gente começa a estudar um pouco sobre equações. Então, vamos lá. Para ser equação, precisa ser uma sentença matemática, então tem um sinal ali de comparação. Além disso, esse sinal de comparação precisa ser uma igualdade e eu preciso ter letras. Nesses nossos exemplos aqui, eu vou verificar quais deles atendem esses requisitos. Então, eles precisam ter letras, precisam ter um sinal de igualdade ali. Uma coisa importante, a letra a gente pode chamar de variável ou incógnita. Vocês vão ver esses dois nomes, está se referindo à letra dessa sentença matemática. Então, olha aqui os nossos três exemplos. Nossos três exemplos, não, esses são alguns exemplos, né? O nosso primeiro exemplo, ele é uma equação? Sim, ele é uma equação. Por quê?
tem letra e o sinal comparativo é de igualdade. O segundo é uma equação? Também é uma equação. Por quê? Letra e sinal comparativo de igualdade. A terceira é? Não, a terceira não é. Por quê? Porque apesar de ter letra, apesar de ser uma coisa algébrica, o sinal de comparação não é igual. É a mesma coisa que acontece no quarto exemplo. No quinto, tem sinal de igual, mas falta o quê? Falta a letra. Então, ela é uma sentença numérica, não algébrica, por isso que ela não é uma equação. Vamos seguir. Raiz de uma equação. Bom, já sei identificar o que é uma equação. O que seria raiz? Se na equação eu não consigo validar se aquilo é verdadeiro ou falso, porque tem uma letra, a raiz é o valor que eu posso substituir aquela letra para que eu torne a minha sentença verdadeira. Então, olha o meu exemplo. 3x mais 10 igual a 31. Se eu substituir esse x por 7, quando eu substituir esse x por 7, eu vou fazer 3 vezes 7. A gente viu em vídeos anteriores, quando esses dois ali, letra e número, estão juntos, significa o quê? Significa que eles estão multiplicando. 3x significa 3 vezes x. Se eu estou substituindo x por 7, vai ser 3 vezes 7. Então, é 3 vezes 7 mais 10 igual a 31. Vamos verificar se isso dá verdadeiro? 3 vezes 7, 21. Mais 10, 31. Como eu torno a minha sentença verdadeira, 7 é a raiz dessa equação. Ok? Tranquilo? Muito fácil. A matemática é muito tranquila. Eu quero verificar nesse meu exemplo que se menos 6 é ou não raiz dessa equação. Diferente do exemplo anterior, que eu só tinha a letra de um lado, aqui eu tenho a letra dos dois membros da minha equação. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar nos dois membros. Então, eu vou separar em primeiro e segundo membro. Vou substituir menos 6 em cada um desses membros e verificar se eu chego ao mesmo valor. Olha só. Quando no primeiro membro eu substituo x por menos 6, eu vou ter 3 vezes menos 6, que vai dar menos 18, com menos 5 dá menos 23. Vou substituir agora o menos 6 lá no segundo membro. Aí eu vou ter, deixa eu ver, passou. Eu vou pegar, no lugar do x, eu coloco menos 6, vai ser 5 vezes menos 6, que dá menos 30, mais 7 dá menos 23. Eu não cheguei aos mesmos valores, os dois dão menos 23. Se os dois dão menos 23, então significa que menos 6 é a raiz daquela equação, porque os valores foram iguais. Logo, a minha sentença era verdadeira. Conjunto universo e conjunto verdade. O que são esses conjuntos? O conjunto universo é o conjunto de todos os possíveis valores que aquela variável pode assumir. E a gente representa pela letra U. Então, pode ser natural, são aqueles conjuntos numéricos que a gente conhece. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. E a gente tem o conjunto verdade ou o conjunto solução, que a gente pode representar por V ou S. O que é isso? Conjunto verdade ou conjunto solução vai conter a raiz da minha equação. Vai ser o valor que torna isso verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. Nosso próximo vídeo, a gente dá continuidade a esse assunto. Beijinhos, até mais.